Pessoal, boa tarde novamente. Perto das 12h15 já, horário que a gente tem começado o nosso coletivo. Hoje, novamente, eu acho que o frio ajudou a que a gente tivesse menos participantes do que a gente imaginou, né? Hoje em dia, realmente, aqui dentro de casa está muito frio mesmo. Ali fora, o solzinho está até melhor, mas aqui dentro está bem frio. Mas nós estamos aqui já com a Richelle Gonçalves, aí é a palestrante de hoje, nutricionista, que vai falar sobre alimentação e longevidade para nós, né? Esse é o primeiro ponto aí do nosso coletivo. Nós vamos ter essa palestra aí importante, que foi decidida no último, inclusive, né? Esse tema. E depois nós vamos ter o advogado, nosso advogado Ramon, ele vai estar aí esclarecendo movimentações de duas ações jurídicas aí, dos retroativos do segundo grupo e a questão dos sábados, né? Letivos de 2010. Algumas professoras se aposentaram depois de 2010 e tem interesse também de saber do andamento dessa ação. Mas agora a gente vai começar aí com a Richelle. Agradecer desde já, tá, Richelle, em nome do coletivo aqui de aposentadas e da direção do Sindicato das Professoras e Professores aqui da Rede Pública de Curitiba, a sua disponibilidade e disposição, né, de estar com a gente aqui nessa tarde aí e nos passar aí o seu conhecimento, né, sobre esse tema. Agradecemos desde já e pode fazer uso da palavra então, tá bom? Então, boa tarde a todos. Obrigada, Rafael. Obrigada a Juliana que entrou em contato comigo aí para me chamar para fazer essa palestra. Espero que seja útil para todo mundo, né? Longevidade a gente vai chegar lá. Então, temos que plantar agora para colhermos lá na frente realmente a qualidade de vida. Então, acho que é um tema pertinente a todos e vale a pena. E no que precisarem depois, as meninas ficaram com os meus contatos, eu fico à disposição para quem precisar. Quem tiver ainda o plano do ICS, eu atendo pela prefeitura, então eu fico à disposição para maiores esclarecimentos aí, tá? Vamos começar então, deixa eu só compartilhar minha tela para que a gente possa iniciar. Todo mundo vendo bem? Não sei se aqui ficou... Acho que não sei se as fotos estão na frente, mas então a gente vai falar sobre alimentação e longevidade. Meu nome é Richelle, é um pouquinho diferente, mas assim a mãe decidiu, né? E aí eu fico à disposição para vocês depois para esclarecimentos, quem quiser tirar dúvidas também. Então, para a gente começar a pensar em longevidade, a gente tem que pensar na saúde, né? E muitas vezes saúde arremete a gente só à ausência de doenças, né? Pensamos apenas que ser saudáveis é não estarmos doentes. Então, quando não estamos doentes, somos alguém saudável. Mas engloba outras coisas, né? Que são ainda a prática de exercício físico, né? Então, termos saúde, mas também termos tempo para a prática de exercício, nos dedicarmos a isso, termos uma boa alimentação vai nos ajudar, com certeza, a mantermos essa saúde, essa longevidade, qualidade no nosso sono, né? Muitas das vezes deixamos de dormir por falta de tempo e depois, quando temos tempo, às vezes não temos o sono desejado, não conseguimos atingir o sono profundo, por estresse, por ansiedade, por demais fatores, e principalmente a prática aí o acompanhamento médico, né? Então, às vezes a gente procura um médico também para saber apenas se estamos com algum problema, já estamos com alguma dor, algum desconforto, e não para tratarmos da prevenção. Então, o que eu vim conversar com vocês hoje é que sem esse círculo funcionando aqui, da atividade física, a alimentação, o sono e principalmente os exames em dia, a nossa saúde fica comprometida, né? Então, precisamos estar em harmonia como um todo para que consigamos chegar na longevidade com qualidade, aí podemos aproveitar a nossa aposentadoria tudo da melhor maneira possível, né? Trouxe para nós também a pirâmide alimentar que muitos já conhecem, né? Então, é aquela pirâmide básica, onde a base da alimentação sempre foi os carboidratos, né? Eles colocam lá como a base da alimentação, e principalmente aqui no Brasil, a gente acorda, já toma café da manhã com pão, aí na nossa refeição, às vezes, do meio da manhã, vem algum cereal junto com uma fruta, depois vem um almoço onde tem uma massa, um macarrão, tem um arroz, depois no café da tarde entra o pãozinho de novo. Então, esses carboidratos, eles estão muito presentes na nossa rotina.
Mas hoje em dia entrou também aquela fobia do carboidrato, né, o corte, a restrição de algum grupo alimentar, e acabamos por muitas vezes deixando alguns, grupos que seriam importantes para o nosso organismo, realmente, para nos fornecer energia. Então o carboidrato ele é a primeira fonte de energia do nosso corpo, é sim necessário, mas quando a gente pensa em longevidade, essa nossa pirâmide fica um pouquinho diferente. E ela vem, espera aí, que não mudou, agora sim. Então, ela fica um pouquinho diferente. E começamos a pensar como base da nossa saúde a nossa prática de exercício físico, seja o exercício simples de varrer uma casa, de lavar uma louça, de irmos até algum local. Eu moro em condomínio, então irmos até o local para retirar o lixo, carpir quem tem um terreno um pouquinho maior, quem tem uma horta. Então, o exercício físico se torna a base dessa pirâmide, juntamente com a hidratação. Com o passar dos anos, a nossa hidratação tende a diminuir, sentimos menos sede, né? E com isso vamos deixando de tomar água. Estamos passando agora por um período de seca, né? Então o ar ficou muito seco, a gente sente dificuldade para falar, sente dificuldade para respirar, a garganta fica seca, ali mais suscetível a doenças. E aí, ao mesmo tempo, eu preciso dessa hidratação para fornecer o líquido realmente para as nossas células, para a hidratação e funcionamento do rim, do fígado, principalmente pessoas que sofrem muito com enxaqueca, às vezes acreditam ser necessário o uso de medicações e muitas vezes é apenas uma desidratação. Então, capricharmos na nossa ingestão de água ali, de no mínimo, sim, 2 litros de água por dia, está na base da nossa pirâmide alimentar pensando em longevidade, né? E aí nós vemos um equilíbrio um pouco maior entre os grupos alimentares. Então, a gente tem o consumo, sim, dos carboidratos, das frutas, verduras e cereais, né? Lógico que em menor quantidade a ingesta de gorduras, então elas são necessárias para o nosso organismo, mas quanto menor a quantidade, melhor para nós. Consumos de laticínios, então leites, queijos e iogurtes são bons principalmente para a saúde dos nossos ossos, prevenção de osteoporose e osteopenia, e isso a gente começa a plantar lá com os 25 anos de idade para colher a nossa maturidade, então é algo que a gente vai sempre prezar na alimentação, sempre ter por perto. Tem muitas pessoas que já têm o hábito realmente, até consomem o leite em excesso, mas eu não sou a favor da retirada desse laticínio também da rotina. Então, a gente precisa cuidado com as quantidades, mas não é o ideal tirar do nosso consumo diário. E principalmente as proteínas, né? Então, carnes, peixes, ovos entrariam aqui, frango, tudo que a gente precisa também para bom funcionamento da nossa massa muscular. E aí, lá em cima, ficaria no nosso topo da pirâmide a vitamina B12, vitamina D e o cálcio, que quando não atingimos em alguma questão alimentar por restrição ou por seletividade mesmo, então questão de preferência, que se faça a suplementação acompanhado com um médico ou nutricionista para chegarmos à saúde dos ossos, da pele, de todo o organismo da melhor forma possível na terceira idade, tá? E como ficaria então o nosso prato saudável? O ideal é que metade do nosso prato seja de salada e de legumes. Há pessoas que preferem colocar aqui também já uma frutinha, então uma rúcula com manga, coloca um pedacinho de melancia junto na salada, morango, não tem problema. O ideal é que metade do nosso prato seja composto por fibras e minerais. Então, quanto mais variado for, melhor, tá? Então, isso que a gente vai tentar sempre prezar no nosso prato saudável. Um quarto do nosso prato sempre do carboidrato. Então, como eu falei lá no início, o carboidrato é a fonte de energia principal do nosso corpo. Então, nada de fobia de carboidrato, nada de tirar algum macronutriente da dieta simplesmente por modismo, né? Ou por acharmos que não tem necessidade, porque sim, o nosso corpo precisa, é a primeira energia do nosso cérebro, então, até para ajudar no funcionamento dele, precisamos dessa fonte de carboidrato. E o outro um quarto do prato aqui são as nossas proteínas, que elas podem ser de origem vegetal, então feijão, leguminosas, lentilha, soja, ervilha entrariam aqui, e também a proteína de origem animal para quem consome proteína animal. Então, carne, frango, ovos seriam junto aqui nesse um quarto do prato, ou pelo menos esse um quarto inteiro da proteína animal. Frutinha de sobremesa, todo mundo prefere
aquele docinho de sobremesa, né? Sempre dá vontade do doce depois do salgado e do doce, e a gente fica naquele ciclo intermitente. Mas a frutinha depois do almoço ela é essencial. Pensem sempre na laranja de sobremesa da feijoada. Então, aquela vitamina C da laranja, associado ao leguminoso, que é o feijão, ou em alguns outros casos, como a lentilha, até mesmo os vegetais verdes escuros, ajudam na absorção do ferro, tá? Então, a laranja não é sobremesa da feijoada simplesmente para adocicar ou só para bonito, né? Só para enfeitar o prato e dar uma cor coloridinha ali, uma corzinha, né? Então, ela está ali realmente porque a vitamina C associada ao ferro tem uma biodisponibilidade melhor e a gente consegue aproveitar mais os nutrientes daquela refeição, tá bom? Então, aqui entraria de sobremesa tangerina, que está na época agora, laranja, abacaxi, morango, kiwi, o próprio mamão tem vitamina C também, então seriam opções de frutas para se comer já de sobremesa. Algumas doenças que a gente pode prevenir porque estão associadas ao nosso estilo de vida. Eu sempre brinco com os pacientes em consultório que existem coisas na vida que a gente pode evitar, né? E tem coisas que a gente não tem escolha. Então, às vezes a gente está na rua e pode sofrer um acidente que não fomos nós os causadores, estávamos ali e simplesmente acabou acontecendo. Mas existem coisas que sim, cabem a nós lutarmos contra e fazermos com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, podemos evitar doenças cardíacas, principalmente quando elas não são de parte hereditária, né? Dislipidemia, então, colesterol alto, triglicerídeos altos também. Hipertensão, a pressão alta. Então, nós temos hoje, na população brasileira, mais de 50% da população já apresenta hipertensão arterial elevada, né? Então, a gente tem sempre que acompanhar. Diabetes mellitus tipo 2, que é aquela adquirida durante a vida e que geralmente vem associada aos maus hábitos de vida, né? Então, a falta do exercício físico, a má alimentação. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, muitos pacientes apresentam esteatose e geralmente já chegam se explicando no consultório que não tomam bebida alcoólica, que não fazem isso ou aquilo, mas aí você vai ver a alimentação, existe um erro bem grave na alimentação, ou até mesmo o sedentarismo que causou essa esteatose hepática. A osteoporose, que é realmente a fragilidade nos ossos, aí, a perda do cálcio, né, desmineralização dele. Obesidade, vemos muito isso agora, principalmente pós-pandemia, então o pessoal tem ganho muito peso em casa, tem descompensado muito na alimentação, e até mesmo alguns tipos de câncer, tá? Então, existem coisas, sim, que a gente pode evitar via alimentação, e é nisso que a gente vai estar trabalhando agora. Para começar, um dos veneninhos, eu sempre brinco que existem 4 tipos de farinhas brancas que a gente deve evitar na vida, né? O açúcar, o sal, o trigo e a cocaína. Eu parei nos 3 primeiros, espero que ninguém chegue no quarto, né? Então, que a gente fique nos 3 primeiros de farinhas brancas refinadas ali, para que a gente não tenha nenhum consumo exagerado e nenhuma dependência. Então, se a gente for comparar que o consumo de açúcar no mundo, o Brasil hoje é o 4º maior consumidor, tá? Então, estamos atrás, lógico, da China, que tem uma população maior do que a nossa, a Índia e a União Europeia como um todo, tá? Mas se a gente pensar até mesmo com os Estados Unidos, nós somos reis em criticar a alimentação deles, rica em açúcares, rica em fast foods, e nós estamos ali na frente deles na ingesta desse açúcar. E muitos de vocês devem estar até se perguntando, nossa, Nutri, mas eu nem uso açúcar, né? Eu não coloco açúcar adicional no meu café, não coloco açúcar adicional no meu chá, no meu suco. Aonde pode estar esse açúcar todo que estamos consumindo, sendo que em casa eu praticamente não utilizo? Então, se a gente vê aqueles suquinhos de caixinha, aqueles suquinhos Tetra Pak, né? Aqui tem uma marca X, mas pode ser de qualquer marca. Para adoçar, esse aqui ele até tem aquelas gominhas, né, de laranja, e a gente acha que é um suco natural por ele ter esses gominhos. Então, esse suco, ele contém cerca de 4,5 saquinhos daqueles saquinhos de açúcar que a gente usaria, no máximo, um saquinho desse para adoçar um suco natural realmente de laranja, tá? Então, para adoçar essa caixinha, um desse pequenininho mesmo, que geralmente a gente manda para a escola da criança, ou que a gente acaba tendo em casa para consumir uma vez, leva para o trabalho, ali vai em torno de 4,5 saquinhos de açúcar, é uma quantidade bem alta.
Aí pensamos também no biscoito que não tem recheio, né? Esse biscoito que ofertamos para a criança, consumimos também com frequência por não ter recheio e acharmos que é mais saudável. Então, em 7 unidades do biscoitinho sem recheio aqui, ele teria em torno de 4 saquinhos de açúcar, tá? E isso são 7 unidades, não é nem meio pacote direito do biscoito de maisena simples. Então, é uma quantidade alta, principalmente se pensarmos que geralmente a gente não consome ele puro. A gente vai consumir junto com um café, que às vezes vai açúcar, ou com um chá, ou até mesmo com suco de laranja ali na foto anterior, tá? Vemos também aqui embaixo os refrigerantes e quantos não conseguem fazer uma refeição sem estar tomando refrigerante ou estejam com esse refrigerante sempre por perto. Para uma latinha, né? Então não é nem 1 litro, é para uma lata do refrigerante. Tem cerca de 7 saquinhos e mais 1/3 ali, vamos dizer assim, de açúcar. É uma quantidade muito absurda, né? A gente não utilizaria toda essa quantidade de açúcar para adoçar nada em casa, nada que fosse feito natural, nem suco de limão, de laranja, que seriam mais ácidos, utilizaríamos todo esse açúcar para adoçar. Então, que a gente possa refletir aonde pode estar escondido também esse açúcar na nossa dieta, por isso somos um grande consumidor de açúcar, mesmo que não adicional, né? Não aquele que a gente acaba utilizando só para um café ou só para um chá em casa. E temos também esses achocolatados muito utilizados, né, nas famílias aí, principalmente para as crianças, agora voltam às aulas, a gente acaba mandando nas lancheiras, e ele tem uma quantidade bem grande, pensando que ele tem até menos em volume do que um refrigerante e uma quantidade de açúcar quase equivalente, né? Então, a quantidade de açúcar realmente vinda desses leites achocolatados já pronto é bem grande. E aí a gente pode pensar também assim, mas nossa, eu tenho todo dia uma vontade louca de açúcar, eu tenho uma necessidade de comer o doce, né? E aqui é uma foto de uma ressonância tirada realmente sobre a parte do efeito do açúcar no nosso sangue, da sensação de prazer que ele dá e até mesmo que uma droga gera no nosso cérebro. Então, sim, a gente cria um vício pelo alimento, a gente cria um vício pelo açúcar. E como ele é a primeira fonte de energia do cérebro, quanto mais eu consumo, mais o meu cérebro quer consumir também. E aí a gente fica num ciclo vicioso. Eu oferto mais, ele pede cada vez mais, e aí a gente não consegue quebrar esse círculo, né? Então, o açúcar é uma das nossas drogas mais presentes, daquela que a gente tem em casa, fácil acesso, e aí acaba realmente criando esse vínculo desde a infância, essa dependência da farinha branca e do açúcar. Outro vilãozinho nosso é o sal, né? Então, essa colher de sopa aqui de sal cheia, ela teria em torno de 12 gramas de sal, e essa é a quantidade hoje que a gente acaba ingerindo também na nossa rotina. E alguns de vocês podem estar se perguntando também: nossa, mas eu quase não utilizo sal na minha comida é mais insossa, ou eu não utilizo sal adicional, eu uso temperos prontos, né? Então, aonde pode estar todo esse sal que acabamos consumindo, que dá uma colher de sopa, sendo que a nossa ingesta normal, recomendável, seria de uma colher de sobremesa. Então, seria menos da metade do que a gente está utilizando hoje. E aonde será que podem estar todo esse sal, todo esse sódio, né? Então, estão principalmente em macarrão instantâneo, né? Então, quem usa ainda com o sachê tem ainda mais sódio, se a gente pensar em gramatura, tem ali um pacotinho só do macarrão instantâneo junto com o seu sachê, tem cerca de 270 miligramas de sódio, né? Se for só o macarrão, já é 1.198, então é bem menos, mas ele não deixou, nem por isso ele se tornou mais saudável, né? Aquela magia do macarrão instantâneo de cozinhar em 3 minutos é porque ele é frito antes e ele contém muito conservante, muita gordura, então por isso ele cozinha rápido e é saboroso. Tem gente que come até já cru mesmo, né? Então, sem fazer o cozimento ali, acaba comendo como um salgadinho, porque ele tem esse tempero, sim, ele tem essa adição do sódio. O frango empanado, né? Aqueles franguinhos empanados sticks que geralmente o pessoal compra, realmente tem uma quantidade bem grande e, em geral, ele vem até associado ao macarrão instantâneo. Então, a quantidade de sódio ali já ultrapassaria a nossa recomendação diária em apenas uma refeição com 2 alimentos, né? Hambúrguer bovino tem bastante, aqueles hambúrgueres industrializados, né? O caseiro não. Salsicha, então, a nossa Vina também tem uma quantidade bem alta de conservantes. Hambúrguer de frango, biscoitinho até de polvilho, ó, também tem. Lógico que numa proporção muito menor,
mas ele acaba tendo. Então, pensem que tudo para ter uma conservação maior, ou ele tem muito sal, ou muito açúcar, ou muita gordura. Então, tendo um prazo de validade muito longo, a gente tem que repensar o que estamos colocando em nossa mesa, né? E para facilitar essa diminuição da ingestão de sal, eu gosto muito de fazer sal de ervas. Aqui foi uma campanha do Ministério da Saúde, onde eles colocaram de uma forma bem fácil de assimilar aí, sobre o sal de ervas. Então, nada mais é do que você misturar ervas que você gosta já de utilizar como tempero, manjericão, sálvia, manjerona, salsinha, orégano, tomilho, sempre desidratadas, tá? Então, sempre as ervinhas já secas, pode comprar em casa de produto natural ou até mesmo no mercado, e bater na mesma proporção essas ervas com a mesma quantidade do sal. Então, uma xícara, por exemplo, nesse caso aqui, uma xícara de sal, ele acabou rendendo 5 xícaras do sal de ervas, porque foi uma xícara de alecrim, uma manjericão, orégano e assim por diante. Então, você sempre mede a mesma proporção de sal com as ervas aromáticas que você preferir. A tua refeição vai ter sim sabor, então o alimento não precisa ser rico em sal para ter gosto, para ter sabor, mas ao mesmo tempo ficar muito mais realmente palatável, aromático. A gente gosta bem mais quando ele tem aquele cheiro das ervas ali do que só o sal que estaria presente, causando mal à nossa saúde, né? E aqui, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre radicais livres e antioxidantes, que agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos benéficos, né? Falei dos que fazem mal, então vamos ter que falar o que faz bem, afinal tem que sobrar alguma coisa para a gente consumir aí no nosso dia a dia. E aqui seria, então, as nossas células, né, lutando com os radicais livres. E o que seriam os radicais livres? Radicais livres, eles são um produto resultante do nosso estresse oxidativo, que pode ser causado pelo estresse do dia a dia, pela má alimentação, pela poluição, pela falta de exercício físico, e isso gera uma degradação das nossas células e também gera um envelhecimento precoce. Então, os alimentos antioxidantes, que eu vou falar um pouquinho mais agora, eles fazem com que esse radical livre não agrida a nossa célula e a gente consiga ter uma saúde celular de todo o organismo funcionando melhor e principalmente prevenindo o envelhecimento, que é o que nós mulheres acabamos buscando em clínicas de estética, em uso de colágeno, e aí a alimentação também vem para nos ajudar nessa parte estética aí, né? Então, esses alimentos também são conhecidos como alimentos funcionais. Eu não sou muito a favor dessa nomenclatura, porque eu acho que todo alimento ele é funcional, né? Ele tem a sua função, seja a função de nos alegrar, seja a função de nos remeter até um momento bom, um momento de prazer, né? Então, ele sempre vem ligado às nossas emoções, seja por trazer os benefícios, as vitaminas, as fibras, os minerais. Então, todo alimento por si tem uma função. Lógico que umas melhores do que as outras, né? E alguns alimentos aqui que eu vou trazer agora são as catequinas, que são responsáveis por estimular o sistema imunológico, atuam na prevenção de algumas doenças, alguns tipos de câncer e reduz principalmente o colesterol, tá? Ele está muito presente no chá verde e frutas vermelhas. Então, quando é época de morango, de amora, cereja, aproveita para consumir porque elas têm bastante catequinas e ajudam então nesse controle tanto do colesterol quanto na prevenção de alguns tipos de câncer aí também. Fibras, quem nunca ouviu falar na fibra para o funcionamento intestinal, né? Então, toda vez que o intestino tranca, alguém fala para comer aveia, para comer centeio, para comer trigo integral. Mas por que eles são tão importantes? Além de ajudar no nosso intestino, eles também são muito utilizados em dieta para o aumento da saciedade, porque eles têm a digestão um pouco mais lenta, a quebra da molécula ali. Então, a gente consegue ficar saciado por mais tempo, né? Isso ajuda no controle da obesidade, no controle da glicemia e no controle do colesterol também. Então, todos os alimentos integrais são ricos em fibras, né? E principalmente frutas, leguminosas, então lentilha, grão de bico, sementes também, sementes de girassol, semente de linhaça, né? Então, a gente acaba tendo várias fibras aí no nosso dia a dia que podemos tanto usar de forma adicional, quanto colocar num lanchinho, num petisco. A casca das frutas, que muitas vezes acabamos desprezando, são ricas em fibras que ajudam realmente em todo o funcionamento do nosso organismo. Os flavonoides também são bem conhecidos, né, por serem antioxidantes, por serem anti-inflamatórios,
também ajudam na prevenção de alguns tipos de câncer e são vasodilatadores. Então, quando a pessoa está com a pressão um pouquinho mais alta ali, ele também ajuda no controle dessa pressão arterial, tá? O que seriam esses alimentos ricos em flavonoides? A alcachofra tem bastante, cereja, soja, tomate e principalmente as frutas cítricas. Então, estamos na época de frutas cítricas, quanto mais consumimos, melhor, né? Ter ricos em vitamina C também. E aí, agora já sabemos desses flavonoides que também nos ajudam com ação anti-inflamatória. A isoflavona, muito conhecida por nós mulheres, principalmente em fase de menopausa, né, para prevenção daqueles calorões, aqueles fogachos e o desconforto associado ali à menopausa, até mesmo alterações de humor. Onde tem mais isoflavona, onde ela está mais presente, seriam na soja e nos seus derivados. Então, no queijo da soja, farinha de soja, leite de soja, suco de soja, seriam os alimentos que a gente mais iria encontrar a isoflavona. E a PTS, né? Então, temos aí para os vegetarianos também a proteína de soja, que é tão utilizada como substituto da carne em algumas preparações, também rica então, em isoflavona. O licopeno, o vermelhinho do nosso tomate ali, é um ótimo antioxidante, reduz muito níveis de colesterol, tá? Então, principalmente HDL, quem tem colesterol alto e precisa fazer uma redução desse colesterol, aumentar a ingestão de tomates ajuda bastante devido a essa grande quantidade de licopeno. Previne tipos de câncer também, principalmente como câncer de próstata. Então, a gente sempre fala do tomate para os homens, ou a importância do seu consumo é por isso, pela grande quantidade aí de licopeno, ajudar na prevenção do câncer de próstata, né? Mas além do tomate, temos também na goiaba, no pimentão vermelho e na melancia. A luteína e a zeaxantina, os dois possuem também ação antioxidante. A luteína está principalmente presente em vegetais folhosos e muitas vezes a gente usa folhas apenas no verão, né? Não queremos muito saber de folhas agora no inverno, são dias frios, a salada gelada não nos atrai muito, mas que a gente faça então num caldo verde, que façamos refogados, então brócolis refogado, a selga refogada, aí acaba ajudando bastante para aproveitarmos essa quantidade de luteína e principalmente os talos desses vegetais que muitas vezes desprezamos, a gente pode utilizar para formar caldo de legumes, podemos utilizar picadinho numa farofa para enriquecer algum arroz, às vezes o arroz está sem graça, estou só fazendo arroz branco, posso utilizar o talo dos vegetais ali para dar uma cor e sim aproveitar essa quantidade de luteína e de vitaminas que eles têm presente. E a zeaxantina também está presente no nosso milho, né? Então, agora é época de festa junina, vemos bastante pamonha, curau, o próprio milho cozidinho na espiga, é época ainda, então podemos aproveitar a ingestão deles aí no nosso dia a dia, devido à sua ação antioxidante também. Ômega 3, acho que todo mundo já ouviu em alguma vez falar sobre o ômega 3, sobre a importância do ômega 3 como ação anti-inflamatória para a melhora do colesterol HDL, então ele aumenta o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom, ajuda na redução do LDL, que é o colesterol ruim, né? Ajuda muito na parte neurológica também, então na proteção dos neurônios aí, então na prevenção de Alzheimer também é muito importante o ômega 3. Está presente em peixes e frutos do mar, azeite de oliva e a linhaça, tá? Só que a linhaça, para a gente ter uma absorção melhor do ômega 3 presente nela, o ideal é que a gente consuma a farinha da linhaça, mas não aquela farinha vendida no mercado, que a gente triture a linhaça em casa, guarde num potinho escuro, de preferência, como se fosse aqueles potinhos de margarina que são opacos, tá? Guarda na geladeira, e aí a duração dela é de 1 semana. Então, moa um pouquinho, só o que vocês forem consumir naquela semana, porque senão o ômega 3 oxida e a gente perde. E quando consumimos apenas a semente da linhaça, não conseguimos extrair o seu ômega 3. Então, ela sim vira uma fibra insolúvel ali, que acaba ajudando o funcionamento intestinal, como eu havia falado na parte das fibras, mas a gente não consegue extrair o ômega 3. Então, o ômega 3 ou ele vai estar na farinha da linhaça ou no óleo de linhaça, que também é um tipo de óleo bom que podemos estar utilizando nas preparações, tá?
os nossos queridinhos prebióticos e probióticos, né? Então, não sei nem se as pessoas sabem muito a diferença entre um e outro, mas os probióticos, eles são realmente os bichinhos, né? Então, que muita gente conhece como os bichinhos, que são os nossos lactobacilos. Existem diversas cepas de lactobacilos e de bacilos, que seriam os nossos probióticos, e eles estão presentes em leite fermentados. Agora, o kombucha entrou na moda, né? Está sendo mais utilizado, o kefir nos iogurtes também, tá? Melhoram todo o funcionamento do trato gastrointestinal, ativam a flora microbiana, né, do intestino, favorece o bom funcionamento do mesmo e na prevenção da constipação e também do câncer do colo intestinal. Então, a gente consegue prevenir isso com o uso dos probióticos. E já os pré-bióticos, que seriam as raízes, folhas, sementes e frutas, eles são os alimentos dos probióticos, seriam os alimentos das bactérias boas para a gente colocar no intestino, tá? Quem gosta de um vinhozinho, essa é a boa notícia do dia, né? Então, resveratrol é muito importante, é um ótimo antioxidante, tem uma boa ação anti-inflamatória, auxilia também no controle do colesterol, previne a arteriosclerose, que são as plaquinhas de gordura no sangue, e reduz risco de Alzheimer. Então, sim, a Nutri indica o consumo, desde que moderado, de vinho tinto seco, sem ser o suave, né? Então, sem adição de açúcar. Uma tacinha, um cálicezinho por dia realmente faz bem, não tem problema. Para quem não bebe, quem não gosta de bebida alcoólica, pode consumir todos os dias meio copinho, pelo menos, de suco de uva integral, ou até mesmo consumir as próprias uvas tintas, essas uvas mais escuras, que tenham a casca escura. Mas o ideal é consumir a casca da uva, tá? O resveratrol, ele está presente na casca dela. Então, por isso, quando a gente utiliza essa parte da uva ali consumindo inteira, você consegue aproveitar. Se for só num suco ou no próprio vinho, ela já está utilizada ali, por isso você tem uma quantidade de resveratrol maior. E a mensagem de hoje é que o nosso alimento seja o nosso único remédio, né? Como dizia Hipócrates, então, que a alimentação vire nossa medicação na prevenção e no tratamento de muitas doenças, que a gente use isso a nosso favor. Vamos então à farmácia, às compras, às feiras, né? Quanto mais colorido for o nosso prato, maior será a quantidade realmente de vitaminas e minerais que a gente terá disponível e fazendo com que tenhamos uma qualidade de vida melhor, tá? Gente, é isso. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre nutrição, um tema que eu amo falar, né, em minha vida, e espero que tenha sido esclarecedor, possa ajudar vocês, de agora em diante, a ter boas escolhas alimentares. E no que tiverem de dúvidas também, eu fico à disposição, o pessoal do sindicato já está com os meus contatos, então fico à disposição aí para maiores esclarecimentos que vocês tenham. Muito obrigado, Richelle, por essa primeira parte, né? Desde já também vou fazer um pedido para você de compartilhar com a gente essa sua apresentação, que a gente manda para o pessoal através dos grupos de WhatsApp daí, tá bom? Legal. Mas eu Pode pedi ser. para a Dani combinar contigo. Daí agora deixar para o pessoal aqui do coletivo, né? As questões que queiram colocar para a Richelle, né? Não só de perguntas, mas do que ouvimos agora, né? Eu já tenho várias boas dicas aí para eu me prevenir. Eu já vi onde eu tanto ali eu estou errando na minha alimentação. Principalmente a minha farinha branca, que eu tenho que me livrar um pouco mais. Já livrei das bebidas, que é o açúcar, né? Já tomo café sem açúcar, suco para mim só natural, mas ainda o chocolate, o doce de todo dia tá difícil eu largar. Por mais que eu coma bem fruta, mas o doce tá difícil. E é um ciclo vicioso. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente quer, né? O ideal é ir diminuindo, igual o chocolate aí, que já tem essa tendência do consumo. Então, diminui a quantidade de açúcar, que ele não seja o ao leite, que ele venha começa com o meio amargo, do meio amargo a gente vai para o 60, começa para o 70, e assim a gente vai evoluindo. Então, não precisa cortar, é bom. O cacau também tem suas boas propriedades antioxidantes também para o nosso organismo, mas não esse cheio de açúcar, de amendoim, de gordura, que acaba sendo ruim, né? E chocolate com amendoim para mim é minha fraqueza. Mas ainda bem que assim, a maioria eu pego meio amargo, mas esse daqui ainda não achei o meio amargo com amendoim.
Daí eu acabo pegando esse ao leite com amendoim. Não tem muita opção, mas derrete em casa o chocolate 70%, joga amendoim torrado, tá feito também. É uma opção, dá trabalho, mas é uma opção. A Edna está pedindo para Eu falar. gostaria de fazer uma pergunta. Temos a Eunice também, e depois a Oi, Edna, tá? tudo bem para todos? Eu gostaria de saber se a merenda escolar está dentro dessa farmácia alimentar. Ela respeita rigorosamente. Essa é a minha pergunta. Rigorosamente não, né? Então, a gente tem o PENAI para organizar a alimentação escolar, tem nutricionistas na própria prefeitura, no estado, que são os responsáveis pelas compras, né? Então, eles são, junto com porque existe um percentual de nutrientes que são obrigados a serem ofertados durante o período que a criança está na escola, né? Então, crianças em período integral têm um consumo maior de nutrientes, teriam que ter uma oferta maior, mas infelizmente não é o que a gente vê, né? Então é muito consumo de industrializados, pela praticidade, por ser gostosinho ali, é o que a gente vê de mais oferta para as crianças. São poucas as ingestas e ofertas de verduras e frutas. E eu não sei como é que está agora, faz um tempo que eu não mexo com escolas, mas tinha uma época de parceria, principalmente com a agricultura familiar, então a gente conseguia alimentos da agricultura familiar, então bom custo-benefício e também com uma qualidade melhor. Então você aproveitava mais alimentos de época, né, mais ricos em nutrientes. Então dizer assim, 100% da alimentação estaria dentro dessa farmácia? Não, né? Então não, a gente não consegue todos os nutrientes ali apenas na refeição escolar. E infelizmente nem todos teriam acesso a essas frutas e verduras. Então aqui em Curitiba a gente tem, além das escolas, teria aquele câmbio verde, né? Então, a troca de lixo reciclado por frutas e verduras, o próprio sacolão da família, que tem um valor acessível aí de ingestão para compra realmente de frutas e verduras, também coisas de época, tem algumas feiras também que são mais acessíveis, mas 100% a gente não consegue. Tem uma legislação, sim, que normatiza essa parte da alimentação escolar, mas eu estou um pouquinho por fora dessa informação, de saber como é que está a composição alimentar das nossas escolas hoje. Obrigado pelo esclarecimento, Richelle. Só assim como professor de escola, né, estou atualmente também aqui na Escola Municipal João Cruciani. Nesse período da pandemia, a gente teve a distribuição da cesta básica, né? Então a gente não teve a merenda nas escolas por conta da aula não presencial. Mas até então o que a gente está tendo, e a gente tem uma atuação também no Conselho de Alimentação Escolar aqui na cidade, né? A gente sempre levanta as denúncias, porque por mais que a gente tenha nutricionista na prefeitura, e são poucas, elas estão numa sobrecarga grande de trabalho, a qualidade entre o que elas propõem e o que a prefeitura adquire é muito grande, né, a diferença. Então, assim, a gente vê uma alimentação de má qualidade, infelizmente, na merenda escolar de Curitiba, apesar de ser uma alimentação não barata. A gente não paga barato por essa alimentação, mas daí está dentro daquilo que a gente fica denunciando da má utilização da verba pública, né? Então, a gente paga numa alimentação num preço X, mas recebe ela menos X, né? E como professor de escola, às vezes assim, até as frutas elas chegam lá num estado que não dá para servir para as crianças, né? Então a gente tem diversas denúncias que a gente vem fazendo no Conselho de Alimentação, junto à prefeitura, para tentar melhorar essa qualidade da alimentação. Então, mas que bom que existe esse conselho aí também, né? Que vocês conseguem fazer essas denúncias, fazer ser ouvido um pouco mais, porque se a gente não começa lá na base, né? Na introdução dessas crianças, na introdução da alimentação, se isso não faz parte da rotina delas, elas não vão ser adultos que vão ter uma boa ingesta de frutas e verduras, adultos saudáveis, e aí sim, como a gente comentou até da longevidade, eu vou estar denegrindo isso lá no início, né? Acabando com isso lá no início, onde a gente podia estar enraizando bem melhor mesmo essa parte. Certeza. E é legal também que nesse conselho os pais também têm representatividade dos pais, né? Então tem pais também atuando ali junto com a gente. E a gente vem tentando, vai ser agora na volta, também vamos continuar essa tentativa. Agora a gente está voltando, semana que vem começa o ciclo 2, né? Quarto e quintos anos, e o pré também voltam às escolas, separadas em 2 grupos. A gente vai voltar a ter a merenda escolar ali.
né? Então, a gente vai continuar esse trabalho aí de fiscalização, porque precisamos melhorar aí, que nem você está falando, ali na base, para muitas das crianças é alimentação diária, principalmente as que estão na escola integral, né, que tem 5 alimentações ali na escola, onde ela está tendo a alimentação do dia dela ali, né? Então, se ali não estiver muito bem distribuído e organizado, realmente já começa uma má educação alimentar. E até mesmo as aulas de educação nutricional, né, podiam vir junto, não sei como é que a prefeitura está quanto a isso, mas é uma coisa bem importante para se ter ali da criança com o contato diferente da salada apenas do que vem no prato, apenas da obrigação de comer, mas que vire um momento prazeroso, ela tenha uma interação maior com esses alimentos ali, realmente a gente já trabalharia na conscientização desde pequenos, né? Isso aí. A Edna tinha pedido para falar. Edna? Edna, tem que ligar o microfone. Você tinha ligado, mas depois você educadamente desligou, mas agora precisa ligar de novo. Ligar de novo. Então, eu estou bem longe de vocês. Só quero complementar que me parece que um pequeno avanço que houve com relação à merenda escolar foi quando terminaram as cantinas, porque as cantinas vendiam excessivamente aqueles doces adoráveis, né? E a outra coisa aí é que faltam as políticas públicas. Realmente, se elas forem, né, se a verba for aplicada, é óbvio que nós teríamos o objetivo cumprido numa parte maior. E eu gostaria que a Richelle falasse um pouco mais sobre os prebióticos, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, eu queria algum exemplo, né? Como que a gente consome, onde que eles estão e tudo mais. Só isso. E ela foi muito rápida na explanação. Eu fui rápida porque eu tinha pouco tempo. Eu juro que quando eu descobri que era pouco tempo, foi corrido aqui. Meu desesperador, eu saí excluindo slide para tentar dar tempo, encaixar aqui. Mas então, assim, os probióticos são os micro-organismos que a gente acaba colocando no nosso intestino para melhorar a flora intestinal, e os prebióticos são os alimentos que damos a eles, tá? Então, isso é a base da alimentação saudável, o aumento de consumo de frutas, de verduras, de raízes, de sementes. Nós estamos ingerindo mais alimentos prebióticos que vão alimentar essas bactérias boas, reorganizando a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal, tá? Então, os prebióticos é a alimentação saudável mesmo, alimento de verdade que a gente fala. Então, aquele alimento que a gente pode descascar, que vem da natureza. Esses são os nossos prebióticos mais fácil consumo aí, tá bom? Valeu, Richelle. Richelle, Mais alguém? Richelle, A Eunice também quer falar. Só um pouquinho, Eunice, antes de você falar, eu ia pedir para quem puder, né, ligar a câmera, para a gente poder tirar uma foto aqui do coletivo. Daí a Eunice já pode ir falando, mas quem puder abrir a câmera, para daí a gente poder registrar, né, nosso coletivo aqui, sendo material de divulgação. Pode falar, Eunice. Eu acredito que, como diz a Edna, esse tempo foi pouco, né? E eu queria pedir ao sindicato, enfim, que convidasse novamente a Richelle, já que ela falou que ela teve que escolher alguns slides, né? Selecionar, e que a gente voltasse mais essa parte da nutrição da base, porque, veja, nós estamos na outra ponta, né? Coletivo, certo? Nós não tivemos essa orientação alimentar. Eu, pelo menos, não tive, tá? Então, a minha faixa etária nem se falava nisso, tá? Mas, já que eu não tive, eu gostaria que os que estão chegando tivessem. Eu acredito que nós precisamos aprofundar muito mais essa questão. Até como ela falou lá, de fazer parte do programa, né? De uma disciplina, sei lá, envolver na biologia, alguma coisa nesse sentido, não me ocorre bem agora, mas ela citou aí, eu também estava pensando nisso, né? Então, é a minha sugestão,
Certo, Rafael? Certo, Eunice. Já está feito o convite para a Richelle, Eu né? fico à disposição. A gente daí depois combina melhor com ela um outro momento para dar continuidade a esse primeiro papo inicial sobre esse tema importante aí. E só falando até, eu iniciei sobre essa dúvida sobre as aulas de educação nutricional, isso já é cobrado das escolas particulares, né? Então, as escolas particulares, elas têm que ter um nutricionista, isso vem até mesmo do Conselho de Nutrição, e aí de ter esse nutricionista na instituição, lógico que na prefeitura eles não vão conseguir um em cada instituição, então por isso assinam-se cardápios para várias instituições juntas, mas é cobrado essas aulas de educação nutricional. Então, é algo que, às vezes, vocês aí, como sindicato, conseguem colocar, lógico que eu penso na minha categoria também, como até mais oferta de trabalho, mas é realmente pela necessidade, né? De criar essa conscientização. O que eu mais trabalho hoje é com crianças, meu foco é educação nutricional e alimentação infantil, então eu começo lá nessa base, realmente no aprimoramento de qualidade, conversas com as famílias, vendo o que eles têm condição de melhorar, organização, levando da forma lúdica, mas que essa criança não crie barreira, seletividade alimentar. Então, é algo que, sim, acho que vocês aí têm voz ativa, né? Conseguem buscar mais oportunidades e mais qualidade aí nessa alimentação da criançada. Seria muito interessante para que possamos vê-los bem depois, lá futuramente, na sua longevidade, com qualidade de vida, diminuindo risco de doenças, né? Então, que a gente possa trabalhar isso agora para colher no futuro mesmo. Obrigada. Aguardo o retorno. Valeu também, Eunice. Mais alguém quer fazer alguma questão, gente? Sobre a palestra da Richelle? Ou sobre o tema? Não? Então, mais uma vez, Richelle, agradecer você pela disposição, né? Pela ótima explanação também, em nome do coletivo aqui, da direção do SESMAC, e já estender esse convite para que você volte aqui com a gente novamente para aprofundar esse tema, tá bom? Ótimo, fico à disposição até se o próximo tema vocês quiserem que seja algo sobre o PENAI, procuro me informar para deixar vocês munidos aí também de informações sobre essa alimentação escolar, sobre essas orientações para as escolas também. Certo. Nós vamos ter uma Rafael, reunião... Pode falar, menino. Eu gostaria de agradecer a Richelle, e você despertou a gente para estudar um pouco mais, né? Como disse a Eunice, a nossa geração não foi muito trabalhada nessa questão alimentar, a gente não teve isso como base de educação escolar, então você trouxe vários termos novos aí que a gente vai precisar estudar bastante. Então, reforçar o pedido do Rafael para você disponibilizar os slides que você usou. Muito obrigada. Nada, vou disponibilizar então para a Dalane e fico à disposição de vocês. Tchau, tchau. Aí,